Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por desejar passar esse momento aqui, junto conosco, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui. É um prazer ter você conosco. O assunto é sempre muito agradável. Que você seja abençoada com essa palavra que nós vamos desfrutar aqui, não é, Mirtz? Então, hoje a gente vai falar sobre amor de mãe. Mas eu quero começar dizendo que nós vivemos tempos de muitas mudanças. Sim. Claro que as eras são marcadas por mudanças, Sim. mas essa nossa época é com uma velocidade de mudança em tanta coisa, né? Principalmente mudanças de conceitos. Conceitos que antigamente nem se pensava em mexer, agora são revistos, né? Mudança de papéis, mudança de comportamento. E a gente resolveu falar sobre amor de mãe, porque esse conceito de maternidade também tem sido mexido. Tem mudado, né? É verdade. Alguns órgãos, a gente lê aí, tem alguns, não sei se hospitais ou coisa, que não colocam mais a palavra mãe. Então, no lugar da palavra mãe, por exemplo, diz a pessoa que deu à luz. Olha, né? só, como mudou. É muita mudança, né? Então, as coisas vão mudando e nós falando sobre o amor de mãe, porque parece, a gente vai conversar sobre isso, que esta é uma das coisas que ainda resistem. Todo Sim. mundo acha que amor de mãe é um amor que eterno, que excede o que entendimento excede humano os outros, também. né? Sim. Uma coisa a respeito de mães, por exemplo, agora também a gente viu que existem até políticas para se tirar o dia, a celebração do próprio Dia das Mães, né? Aham. Mudar esse nome para aquela que cuida, enfim, qualquer coisa. Então, gente, e esta é uma data que, independente do significado, em termos assim de comércio e de É muito economia, rentável, né? Sim. É tudo, né? Sim. Movimenta muito o comércio. Então, tem uma luta grande. Mas a gente vai fixar nesse conceito mesmo de amor de mãe, tentar ver se as coisas continuam, se até isso também foi mexido, né? Sim. Mas, para isso, primeiro, nós vamos voltar para aquilo que, em termos de amor, vale para nós como cristãos. Sim. Né? A palavra de Deus, em Colossenses 3,14, diz assim: acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Sim. Então, gente, se o amor permeia todas as pessoas, para nós cristãos é de uma forma muito maior ainda, né? Sim. O primeiro mandamento exige amor. Sim. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa questão do amor, o amor próprio, né, que é uma coisa importante da gente se falar, que é uma coisa que está se perdendo também nessa época, né? Se fala pouco disso, o amor próprio, porque se você não se sentir, se você não amar a si mesmo, Mirtz, dificilmente você ama outra pessoa. Então Deus é sábio quando Ele diz, ama o próximo como você ama a si mesmo. Né? E o amor de mãe, Mirtz, é uma coisa impressionante, porque não é algo que o mundo tenha poder de mudar, eu acredito. Porque, veja, mas o que nós vamos tentar ver aqui nessa conversa. Se a mãe estiver aí com 90 anos e o filho com 72, o filho é tratado como um filho. A mãe sofre as dores do filho. Então, essa questão do amor é algo muito difícil do mundo mudar, né? Será? Nós vamos ver ao longo dessa conversa. Porque o conceito de amor básico, simples, aquele que até o dicionário da nossa língua traz... Que não é o amor que nós estamos falando, sentimento, é o amor bíblico, né? É um sentimento que predispõe que a outra pessoa deseje o bem do outro, então fique feliz com o outro. Né?
Pode ser até devoção. Existe até o exagero nesse amor humano, inclui a palavra adoração. Não Sim. tem pessoas, né, que chegam Se doam assim demais, né? Sim. Mas a definição de amor bíblica já também mexe com o conceito secular, Sim. né? 1 Coríntios 13, eu vou ler algumas coisas a respeito do amor para a gente lembrar. 1 Coríntios 13, a partir do 4, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É maravilhoso esse texto. É maravilhoso o texto. Agora, sabe, é fácil amar assim? Você sabe que quando conheci o Emanuel, o primeiro contato nosso, eu estava lendo a Bíblia dos Gideões, nesse texto, né? E a questão nossa foi exatamente isso. A Bíblia dele falava que era caridade e a minha Sim. falava que era amor. E eu dizia, não, é o amor prevalece. Lendo esse texto. Ele é maravilhoso. É esse amor que não tem como o mundo destruir, sabe, Mirtz? Agora, Então. esse amor que fala que se tem, que é uma coisa que é recíproca, quer receber para dar, isso é diferente. O amor que o mundo ensina é diferente do amor que nós conhecemos através da palavra de Deus. Justamente pela descrição que está aí, é um amor que não é fácil amar assim. Não é fácil amar desse jeito. Não se ufana, não se soberbece, não se ressente do tudo mal. Sofre, Sim, né? Tudo suporta. Tudo crê, tudo espera. Então não é fácil amar assim, às vezes, Sim. o cônjuge, o marido, os filhos. Às vezes a pessoa tem dificuldade de amar assim ao próprio Deus. Sim. Né? Aí nós ainda estamos linkados. E eu digo que isso é verdade, não é opinião minha, porque a Bíblia diz, lá em João, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É né? um amor que excede o nosso entendimento. Então, também tem até a ver com isso, talvez tenha, né? Então, ele nos amou primeiro na condição que nós estávamos, seja lá ela qual for, né? Podia ser a mais terrível possível, né? Sim. Aí a Bíblia diz que Ele nos amou dessa maneira, com amor eterno, com amor incondicional. E às vezes eu posso perguntar para você, como eu posso perguntar para mim, por que Deus me ama? Né? Não é bom a gente olhar, né? Sim. Alguém como eu. Que amor é esse, né? Que amor que Deus tem por uma pessoa Sim. né, tão falha como nós, como Sim. eu, como você, a Conceição, enfim, né? Sim. Como pode amar assim? É porque eu acho que nós temos dificuldade de entender o conceito de amor incondicional. Sim. Né? Esse amor de Deus é só nele, porque veja, nós conseguimos, eu consigo te amar e você consegue me amar, porque Ele nos amou primeiro também. Então, é esse amor de Deus que eu falo, que excede o nosso entendimento, que é possível, porque é Ele que tem esse amor em nós. Agora, o problema é que no ser humano há uma mescla. Fala que ama, mas não ama. Não é, o problema não é, o problema é aquela palavrinha colocada depois do amor que é incondicional. Amor incondicional. Sim, né? Eu amo, mas se a pessoa... Eu falo que eu amo, mas a primeira coisa eu fico irada com a pessoa. Quer dizer, esse amor não se ufana. Não... Agora, Mirtz, isso aí está linkado com quanto eu considero o amor de Deus. Porque quanto mais essa semana mesmo via pessoas dizendo, por que você tem um casamento tão maravilhoso? Porque eu leio a Bíblia. Porque a minha vida é pautada nas promessas de Deus. Então, veja... Há sentido, se você consegue, você só consegue por causa desse amor que te amou primeiro. Então, né? Esse amor incondicional, ele reporta um amor sem restrição nenhuma. Você simplesmente ama. Você ama porque você entendeu esse conceito, porque você ama, e ele é fácil de falar. Na verdade, quando você se casa, você faz uma declaração de amor incondicional, não é isso? Sim. Na tristeza, na doença, na saúde, na alegria. Você faz uma declaração de amor incondicional. No entanto, não é aquilo que foi prometido lá, às vezes hoje que vai aparecer. Hoje não se está sustentando isso, né? No casamento. Você faz a promessa, hoje nos tempos modernos, né? Você faz a promessa, mas a primeira dificuldade que se tem, a pessoa já fala, não era esse amor que eu queria para mim. Então, esse não é o amor bíblico. O amor incondicional é o amor realmente que você ama
sem esperar nada em Nada em troca, troca, quando sim. o outro, às vezes, também não tem nada para Pra te te dar, oferecer, né? aham. Foi o amor que Deus mostrou possível, em termos de Deus, possível, Sim. dando o filho dele. E por nós, Tá, né? dando, Ele não tem dando o nada filho para. dele. Nós não podemos dar nada em troca de tudo que recebemos, né, Mirtz? Agora, nós resolvemos conversar, nossa conversa não vai ser generalizada sobre qualidade do amor e tudo, nós vamos fixar um pouquinho no amor de mãe, né? Sim. Porque a Bíblia também mostra coisas assim, porque normalmente a mulher é exaltada pela capacidade dela amar. Sim. Isso corre aí desde os tempos antigos, que a mulher tem uma capacidade Sim. maior de amar. Né? Dizem até que quando nasce um filho, nasce uma mãe, É, né? aí Tem a palavra- essa retórica. A mãe com esse amor que nós estamos falando. E a gente vê também histórias que estão por aí, que contam de mães que fazem qualquer coisa que eu digo assim, qualquer coisa aparentemente impossível, porque Sim, o possível pelo filho. todo mundo faz, Sim, pelo filho, né? Então tem mães assim, que estão dispostas a fazer qualquer coisa, doar órgãos, Sim. se jogar num rio sem saber nadar, Sim. achando que pode salvar um filho que está morrendo afogado, né? Sim, a gente vê muito depoimento de mães com filho criança com uma doença terminal. Fala, eu queria estar no teu lugar. A gente vê muito disso. Tem né? bastante, Sim. né? Então, a gente está falando do que é o mais caro, a gente resolveu falar esse amor de mãe, Sim. porque nós somos mães e como mães, a gente é muito fácil de repetir que a gente daria, como Deus Nossa fez, vida dando o filho, daria a pelos vida pelo filhos, filho. sim. Né? Pelo menos este é o padrão, Sim. tá? E até uma coisa muito triste, Mirtz, para nós, por exemplo, que é fora, né? É uma mãe ficar e o filho partir. É muito triste para uma mãe Sim. aceitar esse tipo de... Mas hoje nós temos na mídia, em relação a isso, a gente vê história. Eu digo na mídia de coisas que a gente sabe, porque nem sempre no nosso convívio, no nosso Sim. relacionamento, a gente conhece isso. Mas às vezes a mídia mostra casos de mulheres que abandonam os filhos por causa de um homem, Sim. por causa, né? Não tinha mais, não muito estava ali. isso também. Tem. Sim. Então, aí você se pergunta, nós estamos falando de um amor incondicional de mãe, mas a mãe que faz isso, ela realmente, o amor que ela demonstrou foi muito mais pelo companheiro, Sim. por aquele que saiu do ventre dela. Então, Sim. só que nós também começamos, encaramos essas coisas como fora da curva. É Sim. como se isso não fosse o padrão. Não é um padrão. Não é um padrão que a Bíblia nos ensina também. Uma mãe abandonar o filho. Acontece, né? Acontece. Por muitos motivos. Às vezes por dificuldade financeira, às vezes por bebida, por droga. Existe uma série de motivos que não se justifica, Sim. mas que não é o padrão. né, Sempre Mirtz? vai ter uma razão. Eu acho, às vezes, um segundo casamento. Sim. Num segundo casamento, quando o filho não se entende bem com o marido que foi escolhido pai, e tudo sim. mais, tem mães que deixam na casa da avó, dá para a avó Sim. criar. Hoje tem muito Começa disso. a fazer de novo essa Sim. opção, né? Sim. Entre a filha e o companheiro, fica com o companheiro. Então, eu estou falando isso porque nós estamos falando de amor de mãe como uma coisa grande, forte, sublime, e que, na realidade, às vezes... Sim. O que não é normal, porque, por exemplo, às vezes, no caso, por exemplo, eu tenho em casa minha filha com 2 netos que moram comigo, né? Eu os trato como se fossem filhos, convivem. Então, quer dizer, é muito difícil a gente analisar o amor da mãe, né? Porque tá convivendo todo mundo junto. De repente, se acontecer de começar uma vida nova, Mirtz, há uma separação dessa mas criança, que então você, tudo isso deve ser... Você falou assim, por exemplo, a minha filha mora comigo, os netos moram comigo, mas aí tem 2 mães envolvidas, quer ou não, tem... É uma avó, né? Eu sou avó. É uma avó, mas você se envolve, que ama a né? mãe dos seus filhos, que é mãe da mãe dos seus filhos, né? Sim. Então, de fato, essa é uma situação que a gente vive no dia a dia, né? E uma situação possível, Sim. válida, e para se demonstrar amor. Mas eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade.
alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando sobre amor de mãe, amor incondicional. E agora é o momento da gente entrar onde a Bíblia mostra Sim. isso, né? E a gente escolheu uma mulher na Bíblia, realmente uma mãe, né? Que demonstrou a possibilidade desse amor incondicional que a gente conhece, entende, mas sabe que não é tão fácil de praticar, né? A história dela, né, tá no livro de 2 Samuel, onde vai ter um relato que fazia 3 anos que não chovia, a nação estava sendo castigada por fome e seca, e Davi, que era rei, ele vai consultar Deus, porque Deus tinha dado uma promessa que as colheitas seriam abençoadas, Sim. os animais, tudo, então devia estar acontecendo alguma coisa errada, Sim. né? E então Deus responde para Davi aquilo que está escrito em 2 Samuel 21:1. Nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Aí leva na história lá, quantos anos, acho que 200 e poucos anos antes, né? Na história dos gibeões que se vestiram trouxeram pão velho e tinham feito uma aliança. Uma aliança Olha com que Josué. importância de uma aliança com Josué que não atingiriam, que jamais lutariam, nem matariam os gibeonitas. Então, queridos, porque mesmo a gente está falando sobre o amor de mãe, indo para a Bíblia, nestes textos a gente tem a oportunidade de aprender tanta Muita coisa. A gente sim. vai mostrar para vocês o amor de uma mãe, mas antes a gente vai ter que contextualizar isso, e nós vamos perceber ensinamentos. Sim. Um Deus que respeita a aliança. Sim. Como a Conceição falou, essa aliança com os gibeonitas era uma aliança antiga, Sim. feita com Josué. E ainda em cima de uma falha de Josué, porque ele não consultou o Senhor. Também. Não consultou Bem o Senhor, isso. né? Fez aliança, mas o Senhor... Você vê quanto que o Senhor preza por uma aliança feita Deus pelo sempre seu vai povo. cumprir, né? Esse era um pessoal que morava em Gibeão, e Deus tinha pedido para não fazer aliança com povos distantes, Sim, com povos de perto, sim. de perto. Sim. E eles se fingiram de povos distantes. Levaram pão Pão velho, né? roupas velhas, e contaram para eles uma história que tudo aquilo era desgastado pelo tempo e distância. Você vê em cima de uma né? mentira, e o Senhor honra uma aliança feita pelo povo de Deus. Sabe? Então Josué, sim, fez uma aliança com eles e tudo mais. Depois eles descobriram, Sim. sabe? Até houve ali no meio deles quem falou, então vamos matar todo mundo. Sim. Aí ele falou, não, porque alianças precisam ser cumpridas. Alianças precisam ser cumpridas, sabe, queridos? Aí, mas o tempo vai passando, veio Saul, tá? Tempos depois, ignorou a aliança, não quis nem saber o que tinha sido prometido. Sim, né? Eu imagino que Saul olhou para o lado de que era um povo idólatra, muito diferente, não era o povo de Israel. Quer dizer, dentro da legalidade, ele não olhou para a história, não respeitou uma aliança. Não sei se é difícil a gente falar se ele sabia, se não sabia. Não tem, a gente não tem registro, né? Não pode, né? Então, vou ler para vocês a resposta de Deus para tentar mudar essa situação. Números 35, 33 diz assim: assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Sim. Essa era a lei. Né? Sim. Crimes de sangue só poderiam ser redimidos com o sangue de quem matou, provocou, né? Então,
aquela terra, a ordem era, não seria purificada a não ser que se tivesse o sacrifício do sangue daquele que, né, E que foi coisa, o assassino. E você vê quantos anos depois, no reinado de Davi, para de chover 3 anos, porque Deus requereu esse sangue daquele povo que havia sido morto por Saul. Sabe, Deus sempre vai intervir no tempo dele, na hora dele, na maneira dele, como lição para nós, né? Para a gente aprender tantas coisas, para aprender sobre a justiça dele. Tem tanta coisa no Antigo Testamento que a gente vai falar, nossa, a gente não entende, mas são princípios retirados. Eles se transformam em princípios para nós, né? Então, Davi vai fazer o que ele teve entendimento. Ele vai lá perguntar para os gibeonitas, né, o que eles aceitariam por resgate. Saul estava morto, não ia poder derramar mais o sangue de Saul, né? Aí os gibeonitas falaram para ele que eles não queriam nem ouro e nem prata. Impuseram uma condição que eu vou ler para você. Está lá em 2 Samuel 21, no 5 e no 6. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos consumia e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Outra vez não consultou o Senhor, né? Ele não decidiu. Consultou, mas fez uma aliança, fez uma promessa que tinha que ser cumprida, né? Ele poupou o Mefibosete, que era filho de Jonathan, só o restante. Ele disse assim, já que é isso que precisa para a terra voltar a produzir, para que a gente volte, né? É assim que Deus diz que tem que derramar sangue. Assim vai ser. Vai ser desse jeito. E dentre esses que os gibeonitas pediram, estavam 2 filhos de Saul, tá? E da mulher dele chamada Rispa, tá? Que era essa mãe. Então, Davi permitiu que os 2 filhos delas fossem mortos. E é a história de Rispa, dessa mulher, mãe desses 2 filhos, que vai nos ensinar o que é um amor incondicional de mãe, né? Porque você vê Merabi, que era outra filha, era filha de Saul, eram 5 filhos dela, e não teve essa reação, né? Você vê que diferença. Nem fala a Bíblia, nem menciona, né? Então veja como nós estávamos falando, a diferença de uma mãe de um amor outra, de né? mãe, porque nós estamos falando do amor de mãe, aquelas que entendem este amor mais perto do amor bíblico, que é o amor incondicional, né? Então, a palavra de Deus vai dizer assim em 2 Samuel 21, nos versos 8 e 9. O rei tomou os 2 filhos de Rispa, que ela tivera com Saul, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabi, que ela tivera com Adriel. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram num monte perante o Senhor. Os 7 caíram todos juntos. Isso foi no primeiro dia da cega, que foram mortos no princípio da cega da cevada, né? Então, isso daí era perto da Páscoa. Na Páscoa judaica acontecia o tempo da colheita. Eles foram enforcados porque não havia nada para colher. A terra não produzia fazia 3 anos, né? Então, eles... a gente vê simbolismo todo, é como uma expiação da Páscoa. Não é na Páscoa que o cordeiro oferecido? E ficaram esperando chover, né? A atitude da mãe foi até vir a chuva para colher. Porque daí enforcaram, foram mortos e eles não iriam ser enterrados. Eles não iriam, eles iam lá, né? O sangue deles foi derramado para que ou pudesse haver colheita. Veja, Mertz, até o fruto, você vê, ela ficou, olha que mãe, né? Mas eu vou ler o texto bíblico antes para ver a atitude dela, senão você não vai saber do que nós estamos falando. Sim. 2 Samuel 21, 10, aí diz a atitude de Rispa. Então Rispa, filha de Aías, tomando um pano de cilício, estendeu-o para si sobre uma pedra e desde o princípio da cega, até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximasse deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo à noite. Que amor, né? Então, é uma mãe que tomou a posição seguinte: esses corpos não vão ser enterrados, eles estão aí,
né? As aves Sim, mas iam não vão ser comer para aves de e rapina, tudo. sim. Uhum. E ela, então, ela tomou uma posição. Ela falou, não, sabe? Porque qual era a importância de não deixar que as aves devorassem os corpos? Porque isso era tido como maldição, Sim. sabe? E eles eram No inocentes, Velho né, Testamento. Mirtz? Aos olhos da mãe, veja, Saul praticou essa... Mas eles eram Os pessoas filhos pagando inocentes, época de lei, pagando né? isso. Uhum. A lei dizia assim, que quando alguém era amaldiçoado, era assim, os animais do campo comerão a tua Sim, carne. e ela não Então, deixava. ela teria os filhos por malditos se isso Sim. acontecesse. Então, o corpo de uma pessoa que era entregue para os animais significava maldito, Maldição. Significava que não pertenciam mais a Deus. Sim, Né? sim. Simples Ela lutou, assim, né? Ela lutou. Esse é o amor de uma mãe numa situação tão difícil, Mirtz. Até a cega, os estudos dizem que ela deve ter ficado ali, o quê? Uns 5 meses. Muito tempo, até que voltasse de novo, porque nós estamos falando em tempo de plantar e colher e vir de novo, né? A cega, né? Sim. 5 meses foi exatamente o tempo que ela ficou. A gente não está falando de... Agora, gente, 5 meses diante de corpos em decomposição, Sim. tá? Porque não é, mesmo coberto, você sabe, isso tem odor, tem cheiro mal, tudo. Mas era uma decisão, você pode falar, que história... Que mãe, né? Que mãe e que história dramática. É mesmo, a história, você pode falar que conto de horror? Não, é história de amor. História de amor. E quantas mães desistem dos seus filhos por tão pouco, não é, Mirtz? Isso aí é um exemplo de que nós não devemos desistir dos nossos filhos. Em situação nenhuma. Ela está dizendo assim, você está falando, ela estava cuidando que aquilo virou ossos e tudo mais, mas sabe, pessoas que amam de maneira incondicional sempre são chamadas de louca pelo mundo, né? Porque é uma loucura se você olhar e falar, alguém ficar assim. Queridos, a gente não tem ideia no que passa no coração de mães e pais, né? Agora a gente se estende aos pais, quando acontecem calamidades, desastre, onde, por exemplo, queda de avião ou afundar navio e tudo, onde se não tem acesso aos corpos, né? A gente não tem ideia do quanto terrível é você não ter aquele corpo para enterrar. A gente vê a luta que cada um passa, o desespero. A gente vê companhias aéreas, companhias de coisas oferecendo ajuda psicológica, tudo, porque no natural a pessoa é difícil ela suportar, né? Não enterrar. Enterrar um filho não é bom, mas não enterrá-lo, né? Não faz sentido. É uma situação que eu imagino muito difícil. Né, nós não conseguimos, sabe? E essa mãe, Mirtz, esse tempo que ela ficou ali, ela teve essa preciosidade, porque ela tinha uma esperança de algo digno para esses filhos. É bonito. É a mesma esperança que tem uma mãe hoje. Ela está sempre esperando que Deus faça alguma coisa nova na vida do filho. Porque né? é o cumprimento do primeiro e principal mandamento. É cumprir esse mandamento. Não é porque é filho, marido, ou seja lá o que for. O objeto é o outro e o amor. O amor pelo outro, né? E cuidar como se fosse para Deus, porque sabe, os nossos filhos não nos pertencem. Sempre eles a Deus. São do Senhor, né? E a declaração é assim, não são malditos, são do Senhor. São do Senhor. São do Senhor, são de Deus, sabe? E merece um sepultamento digno. Merece, sabe? Então, queridos, não é uma história bonita de fato, mas é uma história de amor incondicional. É uma história de amor de mãe que a gente decidiu compartilhar com você nessa tarde, não é, Conceição? Era isso que a gente tinha. Agradece demais a sua companhia e te convido a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.